Olá você! Sempre muito bom recebê-lo mais uma vez com o programa Família Verzola Recebe. Como sempre aqui pela Nova TV, Canal 9. Pessoal, o nosso programa de hoje realmente é dos mais interessantes. Nós estamos no escritório de advocacia do advogado Dr. Daniel Itocaso Gonçalves. Ele que na oportunidade vai nos dar uma aula, como se diz na gíria, sobre a nova lei das domésticas. Os novos direitos da empregada doméstica. Realmente é um assunto muito interessante, é um assunto relevante hoje em dia, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas de como está essa nova lei das domésticas, ainda tem algumas coisas a serem aprovadas no Senado. Então o Dr. Daniel vai estar nos explicando um pouquinho, explicando como funciona, quais os direitos que as empregadas domésticas hoje têm e também contar um pouquinho da sua vida. Primeiramente, Dr. Daniel, que alegria recebê-lo no nosso programa de hoje. Como vai você? Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista e passar um pouco mais sobre essa questão das domésticas, que realmente é um assunto bastante atual. Sem dúvida. E para a gente começar o nosso programa, como é de praxe nos nossos convidados, eu gostaria de estar conhecendo um pouquinho da vida do advogado Dr. Daniel Itocaso Gonçalves. Sim, eu me formei na turma de 1996, então já faz um bom tempo, já faz 14 anos, né? Logo eu especializei em Direito do Trabalho, depois, em seguida, eu fiz MBA em Direito Empresarial e, por fim, agora em 2012, eu acabei o meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, também sobre esse tema trabalhista envolvendo a saúde do trabalhador. Muito bom! E para a gente começar o nosso bate-papo sobre as empregadas domésticas, sobre a nova lei das empregadas domésticas, eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho aos nossos telespectadores. Quem é considerado empregado doméstico, doutor? O empregado doméstico é aquele que presta serviços a uma pessoa ou entidade familiar, que não exerça finalidade lucrativa. Então, como exemplo, eu citaria babá, caseiro, vigia e outras atividades, faxineira, que são realmente típicas de uma empregada doméstica. Agora, o que é importante que a lei fala é com relação à atividade remunerada, né? Fins lucrativos. Se realmente o caseiro, que é considerado doméstico, se esse mesmo caseiro trabalha para uma entidade familiar que depois passa a exercer uma finalidade lucrativa, realmente ele não vai ser caseiro mais, ele vai ser um empregado comum, né? Então muita gente pergunta sobre essa questão e tem dúvidas. Então, um outro exemplo para melhor elucidar seria, por exemplo, uma faxineira. Ela está lá como empregada doméstica e essa mesma entidade familiar resolve montar uma cozinha industrial nos fundos da casa e fornecer marmitex para as pessoas. Essa faxineira, a partir de agora, vai se tornar o quê? Uma empregada comum, não doméstica. Então, o que vai diferenciar a faxineira de um doméstico de um trabalhador comum é a questão de ter ou não, é a questão do cunho de finalidade econômica da entidade familiar. Perfeitamente. Me explique agora, doutor, qual é a diferença entre diarista e doméstica? Bom, a diarista, segundo os tribunais tem julgado, principalmente o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a entidade máxima em termos trabalhistas, o Tribunal Superior, que regula a matéria, tem considerado diarista aquela que trabalha, né, até 2 dias na semana para o mesmo empregador, para a mesma entidade familiar. Ou seja, vamos pegar uma faxineira que trabalha 2 dias, até 2 dias, ela é considerada diarista. A partir do 3º dia, com serviços contínuos ao mesmo empregador, é considerada doméstica. Então, o que vai ser regulado ou diferenciado a doméstica da diarista realmente é a periodicidade. Até 2 diarista. Acima de 2 é considerado empregado doméstico. Isso é importante dizer porque a diarista ela é autônoma. É ela que regula o preço da diária. Por isso que é diarista. É ela que vai estabelecer os dias que ela pode trabalhar, os horários que ela pode trabalhar. Então, o contrato que é feito com a diarista é totalmente diferente do contrato que é feito com o empregado doméstico. Porque o empregado doméstico realmente é um típico empregado regulado por leis específicas que nós vamos comentar. E já a diarista é regulado por outras leis, né, que também são específicas da função. Você disse agora um pouquinho sobre a CLT.
As regras da CLT se aplicam para as diaristas e para as domésticas também? Não, não se aplica nem a uma nem a outra. É importante ressaltar que nós todos temos noções dos direitos dos trabalhadores comuns, né? Quando falamos em férias, 13º e tudo mais, e pensamos logo na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Mas a diarista é regulada por lei específica, porque ela é autônoma. Então, o conselho que se dá é que se faça um contrato com essa diarista, de uma forma que seja estipulada as condições de trabalho de prestador de serviço autônomo, e a questão da doméstica é regulada por lei específica. Então, a lei da doméstica é antiga, na verdade, é da década de 70, depois foi ampliada um pouco com a Constituição de 88, e agora, para finalizar, para abranger o rol de direitos e quase equiparar ao trabalhador comum, com a emenda constitucional 72/2013, que está em vigor a partir de abril de 2013. Então é bem recente essa legislação que trata dos novos direitos da doméstica. Perfeitamente. E me diga agora, um amigo telespectador que nos assiste, ele está querendo contratar uma empregada doméstica. Como que deve ser feito esse contrato? Como deve ser feita a formalização desse contrato entre ele e a doméstica? Bom, essa pergunta é boa porque realmente pouca gente se atém à questão da formalização. Então a pessoa só se prende ao fato de registrar a empregada doméstica, mas não basta isso. O conselho que se dá é que faça um contrato por escrito, tá? Porque, claro, a contratação pode ser verbal, mas para resguardar os direitos de ambos, né, e não ter surpresas nas varas do trabalho, é bom que se faça um contrato por escrito, estipule jornada de trabalho, qual que é o início, qual que é o fim, qual que é o intervalo intra-jornada, né, o intervalo de almoço, se essa doméstica vai pernoitar na residência, né, se vai ser contínuo, se vai ser habitual, se realmente vai ter outras condições de trabalho, por exemplo, questão de vai compensar-se os sábados, porque de repente tem doméstica que não pode trabalhar sábado. Será que vai compensar durante a semana ou não? Então todas essas condições de trabalho, seria bom e oportuno colocar tudo isso no papel para evitar surpresas realmente, né? Mas é bom que se diga que se constar uma cláusula prevendo descontos, por exemplo, desconto de moradia, desconto de alimentação para a doméstica, é nulo. Então tem certas cláusulas que esbarram na lei que não vão ser admitidas pelo juiz, pelo magistrado, na hora que realmente tiver um litígio. Então não adianta colocar cláusulas que não podem ser cumpridas ou que vão ser anuladas posteriormente. E uma delas é essa, a questão da alimentação. Então a doméstica almoça, janta na residência, dorme, tem um vestuário diferenciado, isso não pode ser descontado de forma alguma. Perfeitamente. E me tire uma dúvida agora. A doméstica, nessa nova lei, a doméstica também tem que trabalhar aos sábados? Não, a jornada da doméstica é o seguinte, são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso já está valendo, tá? Já está valendo a partir de abril. Então as domésticas não tinham o direito a horas extras, né? Então a jornada não era indefinida. Agora a jornada é fixa, 8 horas diárias e 44 semanais. Para que a doméstica não trabalhe aos sábados, ela teria que pegar essas 4 horas e pulverizar durante a semana, de segunda a sexta-feira. Então, ao invés de trabalhar 8 horas durante a semana, ela vai trabalhar 1 hora a mais até dar as 4 horas que seria do sábado, para dar as 44 horas semanais, que seriam as 40 horas de segunda a sexta, mais as 4 horas dos sábados. Isso é possível sim. E é bom que esteja isso no contrato, bem claro, para não ter dúvidas. Este é o programa Família Verzola Recebe. Estamos recebendo hoje o advogado Dr. Daniel Itocaso Gonçalves. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já. Seu lar é seu castelo. Nesta fortaleza, só deve entrar aquilo que você ama, porque no mínimo descuido, o pior acontece. Não perca o respeito dos amigos. Chegou o Skol Design, novas garrafas de alumínio que viram objetos de design depois de beber. Se for dirigir, não beba. Escritório Dr. Fábio Liporoni. Confiança e transparência.
Sinta-se seguro ao fechar o seu negócio em um escritório conceituado e tradicional. Há mais de 50 anos garantindo tranquilidade aos seus clientes, principalmente nas áreas de aposentadorias e pensões. Aqui no escritório Dr. Fábio Liporoni você encontra, além de uma eficiente equipe contábil, grandes projetos no setor imobiliários como vendas de terrenos, loteamentos próprios e de terceiros. O edifício da Canastra, na cidade de Rifanha, faz parte do hall de empreendimentos bem-sucedidos no setor imobiliário. Aguardem, em breve mais lançamentos para serem comercializados até o fim deste ano. Escritório Dr. Fábio Liporoni, Avenida Major Nicásio, 1680, Centro. Estamos de volta com o programa Família Verzola Recebe, hoje tirando todas as dúvidas sobre a nova lei das domésticas. Doutor Daniel, me diga agora, o que já era assegurado às domésticas? O que já era assegurado às domésticas é com relação à garantia do salário mínimo, a vedação de redução salarial, então o empregador era vedado, né, de redução dos salários da doméstica, um salário mínimo compatível, né, com o piso salarial, e a questão do aviso prévio proporcional, os direitos que a gente conhece, 13º, férias, o próprio aviso prévio, né, que depois se transformou-se em proporcional, aposentadoria, licença maternidade, 120 dias, licença paternidade, né, descanso semanal remunerado, tudo isso já era consagrado, já era de direito da doméstica, né? Antes dessa emenda constitucional. Perfeitamente. E hoje, o que já está em vigor com a nova legislação? Nós temos que separar, depois da emenda constitucional, nós temos que separar duas vertentes. A primeira, que diz que os direitos são prontamente executados, já estão valendo. É disso que eu vou falar. E depois nós vamos comentar do que falta ser regulamentado. Do que já está valendo. Eu já adiantei, né? A questão da jornada de trabalho. É o que está causando maior celeuma, né? Com relação à jornada de trabalho, que agora equiparou-se aos trabalhadores urbanos e rurais, ou trabalhadores comuns, que na verdade é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso aí está regulado por lei, já está valendo. A grande celeuma é com relação ao controle de jornada. Então muitos perguntam, como que vai controlar a jornada da doméstica se o próprio empregador ele não está na residência? Normalmente ele sai para trabalhar. Como que vai ser feito esse controle da jornada? Como vai ser controlado o intervalo intra-jornada, o intervalo de almoço, de descanso da doméstica, que pode ser de 1 hora a 2 horas por dia? Como que vai controlar se está fazendo horas extras ou não no ambiente familiar? Fica até difícil testemunhas. O que dirá o empregador, como que ele vai controlar dessa forma? E essa celeuma é interessante porque o empregador não é empresa, né? E essa novidade da lei está vindo agora para pessoas leigas, né, que não estão acostumadas a esse tipo de situação. Agora, com o pagamento de horas extras, né, que é no mínimo de 50%, agora com certeza vai aumentar o passivo trabalhista. Isso é bom estar atento para saber a dimensão dessas verbas trabalhistas, essas horas extras que serão pagas, decorrente da jornada que foi limitada. Então, o trabalhador doméstico, ele terá por lei o direito de fazer até 2 horas extras por dia. Até 2 horas extras por dia. Acima disso, só mediante convenção coletiva. Mas a lei fala que a lei é a mesma que da CLT, que diz que até 2 horas extras por dia é permitido. Acima disso, só mediante regulamentação, negociação coletiva e tudo mais. Então, é importante ficar atento com relação a isso. Outra questão é com relação ao reconhecimento das convenções e negociações coletivas, que não eram antes. Então, já está valendo também, né? É importante ressaltar que foi divulgado no jornal de grande circulação no estado de São Paulo, hoje, por coincidência hoje, com relação à questão das domésticas, que tem a Federação dos Empregados Domésticos do Estado de São Paulo, juntamente com o Sindicato dos Empregadores Domésticos, elaboraram, discutiram e aprovaram a convenção
que abrange toda a categoria da Grande São Paulo, não toda São Paulo, mas alguns municípios da Grande São Paulo, em que fala realmente isso, da questão das 2 horas a mais de horas extras, poder extrapolar essas 2 horas, mediante aprovação do sindicato, a obrigatoriedade do fornecimento dos olerites às empregadas, e nesses olerites não pode ser complessivo, vou usar um pouco de juridiquês, mas salário complessivo é aquele que está, vamos dizer, misturado. Então você tem uma verba única ali no olerite, ninguém sabe o que é. Então, para evitar isso, coloca o quê? O que realmente é salário normal e o que é hora extra. Colocar bem discriminado. E nessa convenção coletiva, que abrange a Grande São Paulo, também diz com relação ao piso salarial. Para aquela babá que apenas trabalha durante o dia, é um piso salarial X. Quem trabalha de dia e pernoita é um piso salarial Y. Então tem essa diferenciação nessa convenção coletiva. E também é importante notar que eles colocaram multa, sanções, para o empregador que descumpra as orientações da convenção coletiva, que é o atraso no pagamento salarial, o atraso no pagamento do 13º, férias e outras verbas de natureza salarial, serão multadas diariamente, num valor percentual de 5% ao dia, para o empregador negligente. Mas isso tudo eu estou dizendo que está acontecendo na Grande São Paulo, mas que é uma tendência que pode acontecer, eu acredito que vai acontecer no estado de São Paulo todo, essa regulamentação por sindicatos mediante acordos coletivos. Perfeitamente. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, eu sou a Luísa do Magazine Luiza e quero que vocês acreditem que é uma empresa que tem muito respeito às pessoas. Eu sei que alguns de vocês têm receio de cartão, mas o cartão Luiza, eu garanto, vocês podem pagar a conta de água, luz, comprar em farmácias, supermercados e, lógico, né, minha gente, comprar nas lojas do Magazine Luiza. Não tem complicação, não tem anuidade. Passe em uma das nossas lojas, peça o seu. O cartão de crédito Luiza, eu garanto. Vem ser feliz! Ana Maria Bolos e Tortas é o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas, à sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Estamos de volta com o programa Família Verzola Recebe, hoje com um assunto, pessoal, realmente dos mais interessantes. Doutor Daniel, me diga, como será a fiscalização dessa relação de trabalho? A fiscalização é feita por auditor fiscal do trabalho. Então, é feita mediante a provocação, no sentido de que a empregada doméstica deve se dirigir a uma das agências, uma das superintendências do Ministério do Trabalho de sua cidade, procurar um auditor fiscal do trabalho para que ele possa notificar o empregador sobre alguma possível irregularidade do contrato. Agora, tem uma questão também que está sendo debatida, tá? Se o auditor fiscal poderá adentrar o recinto, adentrar a residência para fiscalizar, já que a Constituição garante que a casa é asilo inviolável, né? Como que o auditor vai chegar e fiscalizar, a não ser por flagrante delito? Então, isso tudo está em pauta de discussão, mas a princípio, como que vai ser a fiscalização? Mediante denúncia, a empregada doméstica vai se dirigir a uma das agências, procurar o auditor fiscal para poder denunciar alguma peculiaridade que não está sendo cumprida do contrato de trabalho. Perfeitamente. E a jornada de trabalho, doutor? Como será feita esse controle? A lei não determina como será feito o controle, né? Nós podemos citar o exemplo dos trabalhadores comuns, que o controle é feito através de livro ponto, relógio de ponto. Então não tem uma formalidade, mas é bom que não vai ser obrigatório, acredito eu, não vai ser obrigatório ter esse controle de jornada, mas é bom que se tenha para se resguardar de futuros litígios, para saber exatamente o horário de entrada, saída, qual foi o intervalo, se houve compensação ou não. É importante notar o seguinte, que por enquanto não há que se falar em banco de horas. Tá? Nós falamos agora há pouco em horas extras,
compensação do sábado, mas e banco de horas? No dia que a empregada doméstica precisar ficar algumas horas a mais num dia, será que pode ser compensada na mesma semana nos outros dias ou não? Isso tudo pode ser, e eu acredito que vai ser regulamentado também pelo Congresso ou pelos sindicatos, né, que vão realmente traçar um norte de como vai ser seguida essa cartilha. Perfeitamente. E me diga, as novas regras, doutor, têm efeito retroativo? Não tem efeito retroativo. É bom que se diga, para uma maior segurança jurídica, que essas regras estão valendo daqui para frente. Então, os contratos antigos não serão abrangidos, não serão abarcados pela nova legislação. É claro que com relação aos contratos novos, a partir de abril de 2013, né, recentemente, vão ser abrangidos daqui para frente. Toda essa obrigação de recolhimentos, tributação, os direitos, os novos direitos que, na verdade, quase que se equiparam aos trabalhadores comuns, vão ser realmente abrangidos para frente, nunca para trás. Perfeitamente. E falando um pouquinho sobre horas extras, existe algum limite máximo de horas extras? O limite máximo de horas extras é o que regula os trabalhadores comuns, né? O limite é de 2 horas diárias. Então, até 2 horas diárias, de forma que o trabalhador trabalha 8 horas normais, né, que são as normais da jornada normal, mais 2 horas extras, totalizando 10 horas, né, de jornada. Isso é permitido. Acima disso, é só mediante negociação coletiva, acordo coletivo, ou mesmo a regulamentação implementada pelo Congresso Nacional. Muito bom. Nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e voltamos em instantes. Olá, eu sou a Luísa do Magazine Luiza e quero que vocês acreditem que é uma empresa que tem muito respeito às pessoas. Eu sei que alguns de vocês têm receio de cartão, mas o cartão Luiza, eu garanto, vocês podem pagar a conta de água, luz, comprar em farmácias, supermercados e, lógico, né, minha gente, comprar nas lojas do Magazine Luiza. Não tem complicação, não tem anuidade. Passe em uma das nossas lojas, peça o seu. O cartão de crédito Luiza, eu garanto. Vem ser feliz. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais no programa Família Verzola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492 3722 3811. Estamos de volta com o nosso programa Família Verzola Recebe, no nosso último bloco do assunto de hoje. Doutor Daniel, me diga agora, no caso de uma execução por parte da doméstica contra o empregador, o que pode acontecer? Existe alguma penhora de bens? O que pode acontecer nisso daí? Se realmente houver um litígio trabalhista em que se venha a penhorar algum bem do empregador, então a dúvida fica, será que pode penhorar o próprio imóvel, mesmo que seja único do empregador? Será que não é considerado bem de família? A lei não protege aquele que tem só um bem chamado bem de família? A resposta é o seguinte, essa novidade não é de agora. Desde 1990 existe uma lei específica que fala que quaisquer créditos, exceto aquele crédito do trabalhador da própria residência, aí inclui os domésticos, exceto esses, não podem ser penhorados. Quer dizer, para os domésticos é possível sim penhorar o próprio imóvel do empregador, mesmo que seja único. Então não vale a regra do bem de família. É bom que esteja atento à relação a isso, porque a regra geral é uma coisa e agora a exceção é bom demonstrar que é outro sentido que abarca os empregados domésticos. Perfeitamente. Me diga agora, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, doutor Daniel, essa nova lei das domésticas, na sua opinião pessoal, ela realmente dificultou um pouco da vida dos patrões, como se diz, do empregador, né? Porque a gente vê muito falar assim, em jornais, em comentários nas ruas e tudo mais. Realmente agora as domésticas vão passar apertado, porque ninguém mais vai querer contratar uma doméstica, todo mundo vai querer contratar diarista, porque realmente ficou muito difícil. Na sua opinião pessoal, o que você achou disso? Na minha opinião pessoal, realmente muitos direitos que os trabalhadores comuns tinham, as domésticas também
por merecimento, por igualdade, por isonomia, também tinham que ter. Tá? Isso é um fato que é bastante importante demonstrar e que todo mundo sabe. Só que é claro que aumentou o ônus do empregador, aumentou a tributação, né? E é bom que se diga que muitos empregadores estão se reorganizando para aquela doméstica de longa data que trabalhava com a família. Muitas estão sendo dispensadas e sendo contratados diaristas. Mas isso quem está dizendo é o último censo do IBGE, que aponta para o fato de que aquela pessoa diarista, né, está aumentando consideravelmente e o número de domésticas diminuindo antes dessa nova lei. E agora com essa nova lei, eu acredito que vai intensificar o aumento das diaristas e a diminuição das domésticas naturalmente. É claro que tudo isso é bom que se diga que aumenta o ônus, aumenta realmente a tributação, aumenta os encargos trabalhistas, o custo da mão de obra aumentou. E agora nós vamos ver, a partir de alguns meses ou anos, como que vai ficar essa nova realidade. Mas eu acredito que vai se estabilizar, né? Mas a tendência é que realmente aumente o número de diaristas. Muito bom. Pois bem, pessoal, infelizmente o nosso programa de hoje chegou ao fim. Nós queremos agradecer ao advogado Dr. Daniel Itocaz Gonçalves, que muito bem nos recebeu aqui no seu escritório no centro da cidade e pôde nos tirar várias dúvidas sobre esta nova lei das domésticas. Dr. Daniel, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa de hoje e sempre desejar cada vez mais sucesso em sua profissão. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Espero por você na próxima semana com mais um programa Família Verzola Recebe. Até lá!